Fala rapaziada, Thaleson do Aprovado de Plantão na área para trazer um novo tipo de conteúdo. Dessa vez não é voltado para nenhum edital em específico, mas é para a gente se preparar aí para provas de guarda municipal. O título é esse, né? Seja um GCM, e é algo que eu queria ter visto no início das minhas provas, né? Comecei lá em 2017 a fazer prova para GCM. Graças a Deus eu fui contemplado aí. Hoje já não estou mais na instituição, estou agora na autoridade portuária, né? Mas eu quero manter os estudos e eu quero que você siga junto comigo nesse novo tipo de material aqui. Então, eu vou colocar passo a passo, coisas que eu gostaria de saber, e além disso, os materiais assim, de estudo, né? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai saber um pouco do edital e também sobre... Eu já vou colocar aqui o conteúdo da Constituição Federal, a primeira parte, do artigo 1º até o artigo 4º. Então, para início de conversa, né? Por que ler o edital é importante? Aqui você consegue as informações. Por exemplo, algumas guardas exigem que você tenha até determinada idade e, de repente, você já passou da cidade e está estudando à toa para esse tipo de concurso. Mas não são todas, né? Tem guarda, por exemplo, a de Santos, não teve limite de idade. Assim como essa daqui de Diadema, se eu não me engano, também não teve limite de idade. Eu estou aqui nesse edital, para se basear um pouco. Mas é isso aí. O que a gente precisa ver? A gente precisa ver no edital, para início de conversa, né? Qual é a banca organizadora? Porque a partir daí você consegue puxar provas anteriores, questões também. Existem aplicativos aí que você consegue fazer isso, que é o Q-Concursos e o Gran Questões, são aplicativos excelentes. No plano gratuito você consegue executar várias questões por dia, para agregar cada vez mais a sua bagagem e você ir preparado para a prova. Então, o que mais costuma fazer essas provas da Guarda Municipal? O que a gente tem mais visto aí é VUNESP e IBAN. VUNESP já é considerado um pouco mais fácil por alguns candidatos, né? Inclusive por mim, também eu acho as provas da VUNESP um pouco mais fáceis do que a da IBAN. Mas, citando exemplos aí, a GCM de São Paulo, se não me engano, foi IBADE, a banca. Me corrija se eu estiver errado. A do Guarujá provavelmente que vai ter aí vai ser IBAN. IBAN já é um pouquinho mais chato. O que costuma ter de requisitos, né? A gente já dá uma olhada por aqui. Nessa primeira parte da tabela 1, como vocês podem ver aqui, você já pega muitas informações. Aqui, inclusive, a questão salarial, né? Aqui nessa de Diadema, por exemplo, estava falando aqui de R$ 2.707. Esse é o salário base. Porque se você olhar aqui embaixo também, ó, tem vale alimentação, tem auxílio saúde, tem a gratificação de 30% que é em cima dos 2.700. Então você pega mais 30% daquele valor e vai dar um valor acima desse daqui. Algumas guardas pagam muito bem, como exemplo de Paulínia, né? Paulínia aí o início de carreira que eles fizeram uma reforma lá, agora vai ter mais classes, mas mesmo assim você já vai começar com 4 mil e pouco ali de base e juntando todos os benefícios vai dar um salário alto. O que a gente vê também? A escolaridade, se é ensino médio, se é superior, normalmente é ensino médio, né? Também é solicitado a CNH A e B, ou A ou B. A altura também é visto, né? Tanto para o sexo masculino como feminino. Aqui a gente vê o exemplo de Diadema, que essa altura mínima para o feminino é 1,55, enquanto que a masculina é 1,60. Na GCM de São Paulo, se não me engano, era 1,70 para o público masculino, né? E o que eu já comentei aqui, que é a idade limite, né? Com quantos anos você pode se inscrever e com quantos anos, até quantos anos, né, de limite de idade. O salário já citei aqui, né? Uma parte importante. E para ficar mais rápido aqui, mais dinâmico, para já pular também para a parte de conteúdo, né? Do que estudar, eu vou falar um pouco aqui da parte das etapas. Aqui, ó. Essa parte aqui da prova escrita. Prova escrita, aqui nessa prova em questão teve língua portuguesa, 10 questões, raciocínio lógico matemático, teve 8, conhecimentos básicos de legislação municipal, teve 7, e os conhecimentos específicos, 25. Legislação municipal é o que tem no município, às vezes o código de postura do município, talvez peça aí também referente ao código da própria guarda municipal, né? Planos de carreira, essas coisas, punições. E os conhecimentos específicos é aquilo que costuma cair, que é Maria da Penha, Constituição Federal, que nesse vídeo vai ser citado
primeiro conteúdo de Constituição Federal, Estatuto da Guarda Municipal, o Código Penal, Estatuto do Idoso, entre outros. Aí, além disso, aqui já tá falando as demais etapas. Ó. Já vem a etapa do teste físico, que é cobrado flexão de braço. Quando não flexão de braço, tem a opção de barra fixa, né? Corrida de 12 minutos e o tiro de 50 metros, que é uma corrida de 50 metros de explosão. Algumas provas aliás, todas as provas têm tudo disseminado certinho, a forma de execução de cada exercício. Por isso que é muito importante a leitura do edital na íntegra. Aqui é meio que um vídeo resumido, né? Pra gente não perder muito tempo. Depois do teste físico vem o exame psicológico, que é bom a pessoa estar preparada para essa etapa. Também no edital é disseminado o perfil psicológico que a guarda exige. Para finalizar, também tem a parte de investigação social e comportamental. Isso aqui normalmente tem em todas as provas, tá? Em todos os concursos. Para ver se o candidato ali não tem nenhum QRU, né? Nenhum problema com a lei, com a justiça. Tem que ter ali um perfil que vai de acordo, né? Com as condições sociais assim, e para exercer um cargo de segurança pública é essencial que o cara seja íntegro ali, né? Além disso, alguns editais eles disponibilizam o conteúdo programático das etapas do concurso. Aqui, como vocês podem ver, ó, aqui é falando sobre os testes físicos. A quantidade de repetições que vocês devem fazer para cada tipo de exercício. Aqui também está falando do perfil psicológico. Então, como vocês podem ver, é tudo bem mastigadinho. Alguns concursos exigem também a parte médica. Foi o caso de Santos. A gente teve que tirar do nosso próprio bolso para poder ver se a gente estava apto, né? Se tivesse alguma irregularidade, poderia entrar com recurso, mas se não desse, infelizmente, se é reprovado. Aqui também já está falando da investigação social. Mas o mais importante aqui que eu gosto de bater nessa tecla, que foi algo que, quando eu comecei os concursos e lá em 2017, eu não tinha noção dessa parte, então eu fiz meio que no escuro, né? Que é o conteúdo programático das questões que vai cair. Por exemplo, aqui, ó, língua portuguesa. Tem todas as provas de concurso, então é sempre bom a gente estar dando uma estudada sobre isso. Então vai ter interpretação de texto, significação das palavras e etc. Muitas coisas. Raciocínio lógico matemático, às vezes é só matemática, tá? Mas, por exemplo, como que eu estudo para isso aí, Otárcio? Quando eu comecei os estudos já entendendo mais o edital, eu pegava cada parte dessa daqui, por exemplo, interpretação de texto, jogava lá no YouTube. E colocava lá, interpretação de texto, questões para concursos, e aparecia lá e eu ia vendo os vídeos lá e ia fazendo junto com um cara lá que corrigia, né? Assim como de matemática. Um canal muito importante que eu gosto de estudar por ele de matemática é o Bando de Estudiosos. Canal fenomenal lá que, você aprende rápido, os vídeos são curtos. E a gente precisa, nessa parte assim de estudo, a gente precisa quanto mais encurtar o tempo para poder estudar, melhor. Desde que você absorva, né? Aí aqui está falando dos conhecimentos básicos de legislação municipal. Tá vendo aqui, ó, Lei Complementar 298, capítulo da natureza e finalidade, artigo 37 dessa mesma lei, que é dos cargos efetivos, entre outros. E aí a Constituição, aliás, os conhecimentos específicos, né? Constituição Federal, que é o que a gente vai treinar nesse vídeo. Artigo 144, que é dentro da Constituição Federal e trata da segurança pública. Esse daqui caiu súmulas vinculantes, que não é comum cair em prova de concurso da guarda. Pelo menos eu nunca tinha pego antes, né? Além disso, tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, costuma cair. Código de Trânsito Brasileiro também costuma cair direto. Lei Maria da Penha. E aqui o legal é o quê? Eu tenho que ler a Maria da Penha toda? Não. Aqui ele te dá o norte. Capítulo 2 das medidas protetivas de urgência. Então você já vai estudar direcionado, né? São todas as provas que faz isso? Não. Mas só que a gente meio que cria um hábito. Normalmente as provas de concurso elas costumam cobrar a mesma coisa. Ainda mais por conta da função que você exerce, da segurança pública. Então, é pertinente cobrar das medidas protetivas de urgência, sendo que você é um guarda municipal. Depois disso aqui tem o Estatuto Geral das Guardas Municipais, isso aqui é de praxe, sempre vai cair.
Também tem caído ultimamente o Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP, Código Penal, da parte dos crimes também contra a administração pública, Estatuto da Criança, como eu mencionei antes, e por último aqui, pessoa idosa, e o Estatuto do Desarmamento também, tem caído bastante. Mas só que nesse mini curso aqui que eu vou trazer para o YouTube, todo tipo de material, assim, matéria específica, eu vou deixar nos vídeos aqui. Outra coisa importante são os anexos. Aqui nos anexos você vai ver a maioria das coisas que você vai precisar. Voltando ao vídeo aqui, os anexos é importante porque aqui tem tipo o modelo do atestado médico que você vai precisar para fazer o teste físico, por exemplo, e entre outras coisas, tá? Aqui eu acho que tem o edital programático Aqui, cronograma previsto. Normalmente também as bancas costumam estar trazendo isso daí, que ajuda bastante você a se programar, né? Pô, eu tenho até quando para estudar, por exemplo, certo? Agora, sem enrolação, vamos pular para a parte de estudo. A gente vai começar aqui pela Constituição Federal. Vai ser a leitura do artigo 1º até o artigo 4º, e depois a gente vai fazer questões. Vou trazer poucas questões para não ficar longo o vídeo, né? Aí você pergunta de recomendação de horário de estudo, né? É o que se adapta à sua vida, né? Tá corrido aí, tenta estudar meia hora, 1 hora por dia, e no final das contas você vai ter várias horas de estudo agregado, tá? Então vamos começar aqui. Título 1, dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aqui o primeiro bizu, que todo mundo passa e todo mundo já deve até saber, né? Que é o mnemônico, que é o Sociediva Plus. Sociediva Plus ou Sociediva Plus, tanto faz. Que são essas iniciais. So de soberania, Si de cidadania, Di de dignidade da pessoa humana, o VA de valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o Plu de pluralismo político. Então, sempre que tratar dos fundamentos, é isso, o Sociediva Plus. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Eu meio que criei, tipo, um mnemônico que é LEJ, L-E-J, né? E aí eu sempre lembro disso. Embora não caia em concursos para a guarda, pelo menos todas as provas que eu fiz nunca caiu sobre isso, mas é importante que a gente saiba, né? Até porque são um artigo. O artigo 3º ele traz os objetivos fundamentais da República Federativa. E aqui o que eu falo para você? É só você ver o verbo. Trata-se de verbo construir uma sociedade livre, justa e solidária. Verbo construir, então é o objetivo. Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui é o erradicar é o verbo. E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então aqui a parte de objetivos eu trago como verbos para poder fixar isso daqui. Porque normalmente, quando vem uma questão lá, eles misturam, né? Eles colocam para você tanto o Sociediva Plu lá, ele pede assim, qual é o objetivo fundamental da República Federativa? Ele vai jogar algumas coisas daqui dos fundamentos e também da independência, aliás, da República Federativa, as relações internacionais. Então ele mistura isso. Então você saber que os objetivos são verbos, né? Verbos de ação, enquanto que o fundamentos é o Sociediva Plus, você já vai conseguir meio que matar essas questões que caem sobre esse tipo de assunto. Aí, para finalizar aqui, o artigo 4º da República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí está lá, independência nacional. 2, prevalência dos direitos humanos. 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5, igualdade entre os estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10, concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Agora, a gente vai fazer algumas questões para tentar fixar isso aí. Com o meu método de estudo, quando são poucos artigos, eu gosto de fazer isso. Leitura da lei e vai lá e faz as questões. Ou eu pego as questões e vou executando as questões e o que eu erro eu venho e busco na lei, tá? Então eu vou pular aqui para a parte das questões. Aqui, ó, o simulado foi feito rapidinho, né? Assunto dos princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º da Constituição Federal de 88. Vamos começar aqui. Questão de número 1. A República Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático de Direito, possui fundamentos essenciais. Aqui já deu a letra. Fundamentos. Segundo o artigo 1º, assinar a alternativa que apresenta um desses fundamentos. Então a gente vai lá no mnemônico, né? Fundamentos é o Sociediva Plu. Aí, só por esse mnemônico já mataria, né? Que é a letra A. Pluralismo político, que é o Plu, do Sociediva Plu. Programação do bem de todos. Promoção do bem de todos. Não está lá. Independência nacional não está lá. E defesa da paz também não está. Questão de número 2. Conforme o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, cara, normalmente nas provas não vai vir desse jeito, tá? Tipo, conforme o artigo tal, não. Ele vai te dar só o poder emanado do povo. Sobre o exercício desse poder, é correto afirmar que ele ocorre, alternativa A, exclusivamente por meio de representantes eleitos. Exclusivamente é uma palavrinha assim que você já fica desconfiado dela, né? Você corta. B, por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Isso daqui já dá para ver que pode ser ela, né? Alternativa C, apenas por meio de consulta popular direta e obrigatória. Obrigatória não está escrito lá na lei. E D, somente através do Poder Judiciário em nome do povo. A alternativa correta aqui é a alternativa B, tá? Questão de número 3. E essa 2 aqui eu nunca vi caindo em concurso. Mas é o que eu falo. É a fixação do conteúdo. A gente faz a leitura e vem resolver questões. Questão de número 3. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, exceto Legislativo, Executivo, Judiciário, Moderador. Lembra que eu falei lá do LEJ? L-E-J. Então a alternativa correta aqui é a alternativa D, que é a questão exceto. Sempre precisa tentar a parte exceto. Está pedindo o que não é. Questão de número 4. O artigo 3º da CF, né, da Constituição Federal, elenca os objetivos fundamentais da República. Entre eles, destaca-se o dever de. Aqui são verbos, mas só que dessa vez a questão veio um pouco prejudicada porque todas estão em verbo, né? Garantir o desenvolvimento nacional. Alternativa A. Alternativa B. Exercer a soberania. Alternativa C. Conceder asilo político. E alternativa D. Repudiar o terrorismo. Aí aqui a gente vai fazer aquele tipo de exercício que eu te falei. Como se fosse a engenharia reversa, né? A gente vai ler as alternativas aqui e consultar nas leis, aliás, nos artigos ou incisos. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo. Esses aqui são os objetivos fundamentais. Então, é garantir o desenvolvimento nacional, alternativa A. E por último, questão de número 5, no que tange os objetivos fundamentais da República, a Constituição Federal prevê a erradicação de certas condições sociais. Assinale a alternativa correta. A. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. B. Reduzir a pobreza e erradicar as desigualdades regionais. C. Promover a marginalização. Aí é fogo, hein? D. Erradicar o desenvolvimento... Não. Aqui tá com cara de ser a alternativa A. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então é aqui, ó. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É o inciso 3, né? E é isso aí. Vamos ver agora o gabarito. Questão de número 1. Artigo 1, aqui tá dando até o bizuzinho, né? Sociediva Plu. A questão de número 2 é a democracia semidireta, parágrafo único, né? Que é a parte lá do povo. E a questão de número 3
Alternativa D, o moderador não existe na República, que foi aquela dica que eu dei do Legend, né? E a alternativa 4, A e 5. 4 e 5, alternativa A. Então, essas daqui foram as dicas iniciais. Eu abri um grupo lá no WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar esse PDF. Aqui vai ter 10 questões, tá? São 10 questões. Mas para o vídeo não ficar longo, eu só passei 5, beleza? Fica aí com a gente até o próximo. Ativa o sininho aí, porque o objetivo aqui do canal é pelo menos colocar 2 vídeos de estudando para GCM por semana. Mas eu vou tentar me esforçar para colocar 3, 4 por semana aí, beleza? Vamos juntos preparar. E o foco do canal aqui é fazer com que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês. Até a próxima.